É, Boa noite, eu sou Gustavo Araújo Frick, sou do terceiro B de Biotecnologia e eu vim apresentar o trabalho sobre o resumo da live do professor Admilton. Aqui está o resumo que eu escrevi, como o senhor pediu para mostrar. E bem, o Dr. Admilton, ele dá uma introdução do assunto, falando que biotecnologia microbiana é um ramo bem estabelecido na biotecnologia e inclui aplicações de micro-organismos e suas técnicas modernas e emergentes da biotecnologia para desenvolvimentos de produtos com base em micro-organismos. Um exemplo disso é a cerveja, o queijo. Cerveja e queijo são muito antigas, o pão. Agora, uma mais atualizada, antibiótico e, se eu não me engano, butanol. É um dos exemplos mais emergentes. Ela pode ser dividida a posições. A primeira posição da biotecnologia microbiana é a clássica, industrial em larga escala. Seria a biotecnologia microbiana ali para a produção de escala imensa. Um exemplo para fazer iogurte de grandes marcas, o Yakult, outros exemplos em escala industrial, queijos, essas coisas. A segunda posição da biotecnologia microbiana é onde há a transformação genética, a modificação do gene, a modificação do DNA, onde há a introdução de genes para uma certa planta, vamos supor um exemplo, uma enzima que só é produzida no intestino de um bezerro. Hoje é muito utilizada essa enzima. Se a gente precisasse de bezerros todas as vezes para sacrificar para fazer isso, seria uma grande dificuldade, não só para a questão financeira de uma empresa, né, por sacrifício desses bezerros, mas também com a questão ética. E basicamente, cientistas pegaram o gene que teria dentro do bezerro e aplicaram em fungos. Hoje temos fungos produzindo essas enzimas que fazem o mesmo processo que a parede no intestino dele fazia. E onde que a gente busca esses micro-organismos com potencial de longa escala, potencial industrial? Bem, eles podem ser encontrados no habitat natural deles, normalmente onde que elas crescem, formando comunidade, e depois essas comunidades microbianas, elas têm que interagir com microscópicos, esses organismos microscópicos, com os fatores abióticos do ecossistema, determinado do seu funcionamento, que cada um vai ter um ecossistema para aquele seu tipo de funcionamento. Depois disso, juntos, todos esses mós, esses micro-organismos, têm uma grande diversidade metabólica. Assim, eles são catalisadores de processo e as principais fábricas de produtos que transformam em substratos em produtos. O produto em si pode ser a própria biomassa dessa massa microbiana, pode ser a própria biomassa microbiana, ou pode ser a biomassa microbiana mais as biomoléculas, somente as biomoléculas também pode ser. E também pode ser as biomoléculas que vai transformar aquele certo substrato em um produto. Os conteúdos necessários para o desenvolvimento desses micro-organismos, normalmente a gente tem que estudar qual é o micro-organismo para a gente entender qual que vai ser a fonte de nitrogênio que ele vai utilizar, a fonte de carbono, o pH necessário para aquele tipo de micro-organismo desenvolva e a pressão dele em si. E o professor Admilton fecha a live falando de alguns equipamentos que ele utiliza no trabalho dele, né? Que ele conhece e explica para nós esses equipamentos. E minha conclusão sobre essa live foi a demonstração sobre o assunto que os micro-organismos têm presente na nossa vida, o que cada um deles nos afeta. Temos micro-organismos que ajudam na produção de antibiótico, de queijos, iogurtes,
Outra coisa que também eles ajudariam na cerveja, produção de pão, várias outras coisas, amaciante de carne, se não me engano, também, não, amaciante de carne não, falei errado. Tem um que eu não estou lembrando. Mas micro-organismos, por mais que muitas pessoas não saibam, nossa, o pão vem de micro-organismos, vem de um processo de fermentação, de vários grupos de mols. Nossa, o queijo pode ser um fungo, várias coisas. Meu Deus, eu tô tomando esse iogurte aqui e as pessoas pensam que o iogurte é fabricadinho ali, sabe? Como se fosse alguma coisa besta e muitas não fazem ideia que é utilizada a utilização de micro-organismos para certa produção. A mesma coisa dos antibióticos. Muitas pessoas não fazem isso. E eu achei interessante da parte da live, ela até deu alguns exemplos que eu citei aqui, se não me engano, antibiótico foi citado na live, que ele cita lá para mostrar para a gente tanto que os micro-organismos são presentes no nosso dia a dia. Tanto que eles estão presentes não só na biotecnologia antiga, como a produção de cerveja, de queijos, mas também na produção de biotecnologia atual, como o butanol e os antibióticos. Então, podemos ver que a biotecnologia ela está presente em tudo. Muito mais com os usos de micro-organismos, que essa live deixa bem claro isso e mostra o quão interessante é um trabalho de micro-organismos, seja para a sua primeira posição, que seria a clássica, tipo, a produção industrial desse micro-organismo, ou a segunda, que seria a mutação de DNA que esse micro-organismo tem, que pode fazer uma enzima ser processada, ser produzida agora num fungo que evita batimentos de vários bezerros, ou até mesmo várias coisas que esse processo pode ajudar, até mesmo alguma planta transgênica e várias coisas que ele pode se desenvolver para ajudar a planta a produzir mais, evitar outras colônias de fungo que causem mal à planta e também ajuda que ele dá no processo industrial para várias coisas, vários ramos da indústria, seja laticínio ou da panificação ou até mesmo do farmacêutico. Os micro-organismos estão presentes em tudo. Obrigado.